E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. E Ele lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte. Por meio de Cristo serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não somos mais órfãos, mas o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Encham-se do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre vocês e os ungiu para pregar boas novas, proclamar liberdade aos presos e para libertar os oprimidos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E sejam guiados pelo Espírito. Olá! Como igreja, precisamos nos conscientizar da necessidade da prevenção, pois é o primeiro remédio. Seguem algumas orientações quanto ao cuidado. Como igreja, vamos evitar as aglomerações. Faça a sua saudação apenas sinalizando com seu sorriso. Higienize as mãos constantemente e faça o uso do álcool 70. Se estiver resfriado, mantenha-se em casa de repouso e próximo às pessoas, use máscara. Mantenha o local arejado. Fique atento aos sintomas: febre, tosse, dificuldade para respirar e coriza. O cuidado consigo e com o próximo é sinal de amor. Vamos nos unir em oração por nossa nação e o mundo. Olá, boa noite, igreja. Boa noite a você. Como você tem passado esses dias? Eu espero que você esteja passando bem com a graça do nosso Deus, amém? Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a estar fechando os seus olhos aí na tua casa, aí onde você está, para que nós possamos estar orando juntos ao nosso Deus, entregando esse culto nas mãos dele, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha nos conduzir, e que tudo que for feito aqui nesse lugar, a partir de agora, possa ser inspirado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser apenas instrumentos do Senhor e que possamos exaltar e louvar o nome do nosso Deus nessa noite. Vamos orar? Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor Deus, nesse culto, prestando esse culto ao Senhor, para exaltar o teu santo nome, Senhor Deus, para dizermos que o Senhor é o único Deus, o único Senhor das nossas vidas, é aquele que merece todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, nessa hora nós queremos entronizar o Senhor, Pai, nós queremos que o teu Santo Espírito
venha tomar, Senhor Deus, esse lugar, venha tomar esse ambiente, venha estar em cada lar nessa hora, Senhor Deus, que essa noite, Pai, que esse dia, que esse momento que os irmãos estarão participando do culto, seja um momento, Senhor Deus, inspirado pelo Senhor. Ou seja um momento, Senhor Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor venha nos ensinar nesse momento, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, as músicas, a palavra, Senhor Deus, tudo, Pai, possa ser direcionado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai, e que nós possamos exaltar o Teu santo nome, porque Tu és digno, Pai, de toda exaltação e de toda adoração. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. A Ti seja, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o poder. Pai, muito obrigado, porque nós podemos, dessa maneira, estarmos nos reunindo, Pai, em igreja, para adorar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Eu quero estar lendo um texto com você, que está lá no Salmo número 1. Eu quero estar lendo a partir do versículo 1. Você pode estar acompanhando aí. Diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Eu quero ler só até aí com você. Eu creio que você é uma pessoa que está plantada junto a ribeiros de águas, porque você está aos pés do nosso Deus. Você serve o nosso Deus. E por isso você é feliz. E a Bíblia diz que tudo que você fizer vai dar certo. E que você vai prosperar em tudo que você fizer. Então entregue o seu caminho ao Senhor, continue andando com Ele, porque tudo que você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Gente, eu tenho uns avisos para dar para vocês. Ontem, o Ministério Jovem voltou com as suas atividades. Veja bem, teve o culto, né, do Ministério Jovem ontem. Então foi uma bênção, os jovens se reuniram depois de tanto tempo nessa pandemia, né, depois de tanta vontade de estarem juntos, compartilhando das bênçãos de Deus, compartilhando desse tempo, né, que se viram, né, tão pouco, eles se viram nesse tempo, e agora puderam se reunir aqui na casa do Senhor para adorar o nome do nosso Deus. Então eles se reuniram nesse momento, e foi um momento abençoador na vida de cada um deles. Só lembrando que por enquanto só o Ministério Jovem está se reunindo presencialmente aqui na igreja, tá? Só o Ministério Jovem por enquanto. Então nós, o restante da igreja, nós temos que aguardar mais um tempo, mas eu creio que Deus vai mover de uma forma ou de outra, e logo logo nós estaremos também nos reunindo como igreja. Amém? E lembrando os irmãos também que no domingo que vem, próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Então você que já está acostumado, é aquela ceia drive, você vem com o seu carro, né? Você pode vir com o seu carro, você pode vir a pé também, fazer uma caminhada, né? Você pode vir a pé, e tanto de carro quanto a pé, vai ter pessoas aqui para estar servindo a ceia do Senhor para você. Você vai receber uma palavra, né, de força, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Tem pessoas preparadas, os pastores, líderes da igreja estarão preparados aqui para trazer uma palavra para você. Você vai poder conversar com eles um pouquinho, né? Tudo devidamente preparado. Você vai estar com máscara, eles estarão com máscara, tudo tranquilo, seguindo as orientações aí das leis nesse tempo, da vigilância sanitária e tudo mais. Você pode vir a pé também, que aqui no Salão Térreo vai estar tudo preparado para você. E também você vai poder trazer o seu dízimo e a sua oferta para estar entregando aqui na igreja também. Venha preparado, traga o seu dízimo e a sua oferta. E também você pode trazer mantimentos, doações, aquilo que você quiser doar, para a igreja estar preparando ceias, assim, para estar distribuindo para aquelas pessoas
que estão precisando nesse tempo. Então, não se esqueça, traga no próximo domingo, né, 1 quilo de alguma coisa, aquilo que você tem na tua casa, separe, ajude aquelas que estão precisando mais do que a gente. Amém? Meus irmãos, e tem também aqui nesse mesmo tempo, né, a gente falando de estar conversando, dos pastores estarem aqui falando, dando uma palavra de ânimo, talvez você tenha estado sozinho, mas não fique sozinho. Isso é o que a igreja tem dito nesse tempo, não fique sozinho. Nesse tempo de pandemia a gente está em casa, às vezes fica pensando coisas e é melhor falar com alguém. Então não fique sozinho, você pode entrar aqui nos comentários, aqui, você pode entrar no link ali que vai levar você até o WhatsApp da igreja. E você pode conversar com alguém, falar com os pastores, falar com líderes, e eles vão te dar uma palavra de apoio, vão estar orando com você. Você pode contar aquilo que você está guardando no seu coração, você pode estar pegando um conselho. Então não fique sozinho, tá? Deus tem algo importante para você, algo bom para a tua vida, tá bom? Eu quero passar agora para o momento de dízimo e oferta. Você que pode estar fazendo a sua doação, aliás, você pode estar fazendo o seu depósito do seu dízimo, né? Os irmãos, tem muita gente acostumado que não pode trazer na igreja no dia da ceia, mas também você já está acostumado a fazer o seu depósito, né, na conta bancária da igreja, que já está aparecendo aqui para você na tela. Você pode estar fazendo pela conta bancária, você pode estar entrando também no aplicativo da igreja, pode estar ali baixando um boleto, pode estar colocando o valor e pagando esse boleto no caixa eletrônico, numa agência de banco qualquer, você pode estar pagando esse boleto também, tá? E também tem o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela também, você pode apontar a câmera do seu celular, ele vai estar direcionando você também para os dízimos e ofertas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu quero orar então por esse momento de dízimos e ofertas com você. Você que tem o seu filhinho pequeno, a sua criança pequena, pegue ela, chame ele nesse instante, coloque a sua mão sobre a cabeça dela e vamos estar orando, né, pela vida dos seus filhos. Você ora pela vida dos seus filhos, abençoe a vida dele. Vamos estar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, porque Deus ele tem te abençoado, Deus tem honrado a sua vida. Então vamos estar agradecendo juntos? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem dado, Pai, tudo que nós precisamos nesse tempo tão difícil, e o Senhor tem dado até além do que nós precisamos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem sustentado cada lar, Deus. O Senhor tem sustentado cada casa, cada irmão. E eu peço que o Senhor esteja, Pai, abençoando mais e mais. Que cada um, Pai, possa estar com fidelidade ao Senhor, Pai, depositando, devolvendo os seus dízimos, ó Pai, que pertence ao Senhor. O crescimento do Teu reino, Deus, nesse lugar, para que o Seu reino cresça nesse lugar, Senhor Deus. E eu peço que o Senhor esteja abençoando cada casa. Seja abençoando, Senhor Deus, as crianças da Tua igreja, ó Deus, os juniores. Que o Senhor possa, Pai, estar trabalhando, Pai, no coraçãozinho de cada uma delas. Senhor Deus, que eles, nesse tempo, eles possam sentir a presença do Teu Santo Espírito, Pai, e saber, Pai, que o Senhor sempre está com eles. Senhor Deus, derrame da Tua graça sobre a vida de cada um deles, que eles possam crescer, Pai, no conhecimento da Tua palavra. Pai, te louvamos e te exaltamos. E queremos nessa hora, Pai, entregar louvores ao Teu santo nome. Que o Senhor venha nos conduzir nesse momento. Que seja um tempo especial, que nós possamos, Deus, ouvir a Tua voz e conseguir, Pai, agradar ao Senhor, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor agora com músicas? Vamos lá. A palavra de Deus diz: porventura pode uma mãe que tem o seu filho junto dela se esquecer dele, do seu filho que ela carregou no ventre? Pode uma mãe se esquecer? Mas o Senhor diz: porventura, se essa mãe se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. O teu nome, você está gravado nas palmas das minhas mãos, ele diz, e os muros da tua casa estão na minha presença continuamente. Glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor, por se lembrar de mim. Aleluia.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. História e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço, Deus. A honra, a glória e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra nos garante, Deus, que mesmo uma mãe que ama o seu filho, se um dia ela pudesse esquecer desse filho, Pai, o Senhor nos garante que jamais o Senhor se esquecerá de nós, Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, Jesus, por esse amor incomparável, por esse amor imerecido, Pai. Deus, nós somos gratos, Senhor Jesus. Obrigado pelo Senhor descer até aqui, Pai, se fazer homem, Senhor, e como a Sua palavra diz, ser fiel até a morte, e morte de cruz. Nós Te louvamos por isso, porque o Senhor se despiu da Sua forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, e veio se tornar um de nós, Pai, para que nós possamos ser um como o Senhor,
para que nós possamos ser glorificados um dia contigo, Senhor, para que todos aqueles que são salvos, regenerados pelo teu sangue, por Cristo Jesus, possam ser um dia glorificados contigo, Pai. E como esse dia vai ser maravilhoso, Deus. Eu não passa pela minha cabeça como pode ser, Deus, mas eu anseio por esse dia, o dia em que nós estaremos contigo, Senhor, te adorando, te louvando e te glorificando, com um coral de anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Enquanto esse dia não chega, Pai, nós te glorificamos aqui, Senhor, e te adoramos e te exaltamos, Deus, e declaramos a tua santidade, e declaramos a tua grandiosidade, Senhor. Te louvamos, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu senhorio em nossas vidas, Deus. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Faça, Senhor Deus, a sua vontade, Senhor. Deus, não faça a nossa vontade erra, Senhor, o nosso coração é enganoso. Às vezes nós pensamos que nós queremos o que é bom para a gente, mas o Senhor sabe que lá no fundo, lá na frente, o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor, é muito maior, porque os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, Senhor Deus, porque o seu tempo é maior, o seu tempo não é o nosso tempo, Deus. Que seja tudo no seu tempo, Pai, que seja de acordo com a tua vontade, Senhor. Deus, agora nesse momento, Senhor Deus, nós colocamos a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Cada pessoa que está reunida agora, Senhor Deus, em torno da televisão, à frente da televisão, de um computador ou de um celular, assistindo a esse culto, Pai. Espírito Santo de Deus, vai agora ali, Senhor. Toca nesse coração, Espírito Santo. Começa a ministrar nessa casa, começa a ministrar nessas vidas, Senhor Deus. Ministra se há necessidade de cura. E se a sua vontade é de curar agora, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, com seu bálsamo de cura agora, Pai, em nome de Jesus, restaurando as feridas, restaurando, Senhor Deus, os músculos, Pai, do corpo, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai, como a sua palavra diz, e nós falamos agora há pouco no começo, Pai, que o Senhor nos tem gravado nas palmas das suas mãos, e que os muros das nossas casas estão diante de Ti continuamente, Pai. Deus, agora nós clamamos ao Senhor, Deus. Coloque os anjos do Senhor, Pai Deus, em torno das nossas casas, em volta desses muros, guardando a nossa casa, Senhor, dessa pandemia, Senhor Deus, desse mal que assola o mundo, Deus. Mas a tua palavra diz que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Nós clamamos ao Senhor agora, Pai, que o Senhor coloque, Senhor Deus, anjos do Senhor, Deus, em torno do seu povo, em torno da sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Continuamos declarando que somos gratos, Deus, porque o Senhor veio até aqui, porque o Senhor deixou os céus, deixou o seu trono de glória e veio para morar junto conosco, Deus, para ser o nosso Senhor, para ser o nosso mestre. Nós te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado pela sua glória, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Continue conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecia. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
amor assim o mundo não conheceu. Tua altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa. Eu estava pensando outro dia como o culto ficou interessante, como nossa celebração ficou interessante. Você saía de sua casa, vinha para o templo e aqui você, no prédio, adorava ao Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós estamos indo até você. A igreja está indo até você. E mais do que isso, a igreja está entrando na sua casa, tendo a oportunidade de juntos celebrarmos ao Senhor no conforto da sua casa. Que maravilha! Perdemos em alguns aspectos, mas ganhamos em outros. Mas eu tenho orado ao Senhor que esse tempo seja abreviado para nós, que logo, logo nós possamos estar aqui, na casa de Deus, no nosso prédio, celebrando ao Senhor em plena comunhão, tendo de volta os nossos, alguns bons e velhos hábitos saudáveis, como abraçar, como falar face a face com os nossos irmãos. Eu creio nisso, tenho orado por isso. Querido, eu quero desafiar você para um tempo de oração bem específico. Não agora, mas durante essa semana que começa, eu quero desafiar você e a sua casa para nós orarmos por chuvas. Precisamos orar para que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame sobre nós uma chuva poderosa. Nós estamos vivendo aí nesses últimos dias
em Curitiba, principalmente aqui na capital de todos os paranaenses, nós estamos vivendo esse rodízio de um dia com água e um dia sem água. Então, eu quero convidar você para que junto com a sua família, ore num propósito de que Deus derrame das chuvas sobre nós. Precisamos, né? Além do tempo seco que nós estamos vivendo, além da enfermidade que nós estamos enfrentando nesse tempo, tem ainda a questão da seca. E eu quero então contar com a sua colaboração para juntos orarmos ao Senhor. Queridos, também a gente tem uma gratidão muito especial no nosso coração, porque, como bem disse o Cleverson, algumas coisas estão começando a voltar. E os nossos jovens estiveram reunidos aí no final de semana, e que Deus possa também proporcionar a nós, como igreja, né? Daqui um tempo de estarmos juntos. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor e oro ao Espírito Santo de Deus que a palavra toque ao seu coração nessa noite. Eu não vou ler o texto na sua totalidade, é um texto bastante conhecido. Eu vou aqui, numa tentativa, expor para você, nas minhas próprias palavras, aquilo que nós vamos falar nessa noite. Mas para que você possa situar aí na Bíblia, quero compartilhar com você Lucas capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 36. Nesse texto está contida a parábola do bom samaritano. Você deve conhecer a história. Você sabe que Jesus enfrentou, durante a sua passagem pela terra, muitos fariseus, saduceus, doutores da lei, que sempre chegavam para ele e faziam algumas perguntas para tentar encurralar Jesus. E nessa feita, nós temos aí um homem, um mestre da lei, que chega para Jesus e pergunta a ele, né, o que devo fazer para herdar a eternidade. E Jesus respondeu: o que diz a lei? O que diz as Escrituras? O que a palavra de Deus diz a esse respeito? E ele prontamente respondeu com uma precisão incrível. Ele diz: olha, a Bíblia diz, ou a lei diz para nós, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e amar o nosso próximo também. Então Jesus diz a ele, mas quem é o seu próximo? Ou melhor, Jesus diz a ele, você está fazendo isso? E ele então novamente pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele diz que um homem está descendo de Jerusalém e de repente esse homem é atacado por salteadores, por assaltantes, e esse homem é roubado, e além de roubado ele é espancado e deixado à beira do caminho à sua própria sorte. Então, vindo de Jerusalém, também descendo de Jerusalém, indo para uma outra cidade qualquer, desce um sacerdote. E o sacerdote, vendo o homem caído, passa longe. Também desce um levita, e vendo aquele homem caído, também passa longe. Porém, um bom samaritano, ou um samaritano, vem ao encontro daquele homem, e vendo aquele homem naquela situação, ele vai ao seu encontro, socorre aquele homem, e a palavra de Deus diz para nós que ele pega do seu óleo, ele pega daquilo que ele carregava ali na sua mala ou na sua bagagem, e ele faz os primeiros curativos naquele homem.
Também pega aquele homem, coloca no seu cavalo, leva até uma hospedaria e ali ele deixa aquele homem sobre o cuidado do dono da hospedaria. E ao sair, no dia seguinte, ele diz: olha, aqui está o pagamento por isso, por essa noite, mas também eu quero deixar acordado com você que se você cuidar desse homem e se você gastar mais alguma coisa, pode ter certeza, eu vou lhe pagar. E aí ao final do texto, aquele doutor da lei, com todo o seu preconceito, com toda a sua arrogância no coração, diante da pergunta de Jesus, quem é o seu próximo? Ele, ou melhor, quem amou aquele homem? Ele diz, aquele que teve compaixão. Ele não ousou dizer, olha, o samaritano. Você deve lembrar que havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Então ele, com preconceito no seu coração, ele nem ousa dizer, olha, foi o bom samaritano. Porque aos olhos daquele doutor da lei, samaritano não era bom. Era alguém descartável. Era alguém que não merecia confiança. E nessa noite eu quero pensar com você que nós precisamos exercer compaixão. Nós estamos vivendo num tempo em que precisamos exercer compaixão. E eu quero então pensar com você, olhando para o texto que nós acabamos de ler, sobre compaixão. O que é compaixão? A compaixão vem de duas palavras latinas que significa sofrer com. Eu sofro com alguém. Quando eu estou exercendo compaixão, significa que o meu olhar está voltado para essa pessoa e eu estou vendo o sofrimento dela e eu estou participando do sofrimento dela. Compaixão é uma emoção humana, é uma habilidade de sofrer com a ferida, com a dor do outro, é uma qualidade essencial para todo cristão. E minha oração nessa noite é que os seus olhos se abram para que você possa ver aquelas pessoas que estão à sua volta precisando de um toque, de uma palavra, precisando de um abraço, mesmo que a gente não possa estar dando abraços, mas aqui no sentido figurado, que possa ser abraçado por você em alguma área daquela pessoa que ela esteja passando por alguma necessidade. Então note, meus amados irmãos, que essa parábola vai nos conduzir para que o nosso coração seja trabalhado a compaixão. E eu quero então pensar naquilo que essa parábola nos ensina. Primeiro, a parábola do bom samaritano nos ensina que a fé sem compaixão é vazia. O versículo 31 e 32 fala de dois homens religiosos que estavam vindo de Jerusalém. Provavelmente eles acabaram de prestar o seu culto a Deus, de ter a sua celebração, de ter o seu tempo de adoração ao Senhor, e provavelmente saíram do culto animados. Mas veja, diante do ferido, diante da pessoa que estava caída, o texto vai dizer que o sacerdote passou longe dele. Ele dava mais valor ao seu culto do que à necessidade do próximo. Para ele, o templo e a sua liturgia significava muito para o seu coração, mas pouco para revelar o amor ao próximo, para revelar a sua compaixão. O levita também, da mesma forma, diz o texto para nós, passou longe quando viu aquele homem que estava caído. A compaixão para o levita também ficou em segundo plano. Ele não quis arriscar, colocar as suas mãos sobre aquele homem que havia sido assaltado e estava caído à beira da estrada. Provavelmente temores
estivessem no coração de ambos, tanto do sacerdote como do levita. Por vezes, os nossos olhos se fecham por temores. Por vezes, os nossos olhos espirituais, com relação à compaixão ao nosso próximo, se fecham por temores. Será que eu devo ajudar? Será que não é alguém perigoso? Será que não é alguém que está realmente com uma segunda intenção? Sabe, queridos, eu vou falar a razão dessa mensagem para você. Hoje, conversando com um irmão da igreja, e ele estava me dando uma posição sobre alguém que é dependente químico. E aí o irmão me disse o seguinte: pastor, a situação dessa pessoa é assim, nós já levamos ele lá na nossa casa, ele já tomou banho no nosso banheiro, nós demos roupas a ele, e por vezes essa compaixão que todos nós devíamos ter, nossos olhos ficam fechados pelo temor. Eu sei, assim como eu, você também deve ver aí nos noticiários toda sorte de notícia ruim. Então o nosso coração se fecha. O temor, o medo, a preocupação com os nossos toma conta do nosso coração. Mas a verdade é que o Evangelho do Senhor Jesus nos chama para termos compaixão com os necessitados. E não importa qual a sua classe social, não importa o quanto material, o quanto de bem material você tenha, se muito ou se pouco, o cristão precisa exercer compaixão, ele precisa estar atento, ele precisa repartir daquilo que ele tem. Se não tem como repartir aquilo nas áreas financeiras, pelo menos no amor. É bem provável que ambos estivessem voltando para casa depois de uma grande celebração. Por isso, a argumentação nas suas mentes deveria ter sido a mesma que muitas vezes tem no nosso coração e na nossa cabeça. Eu tenho ocupação demais. Eu acabei de sair de um culto, depois de muitas reuniões, eu estou cansado, então os meus olhos também se fecham para exercer compaixão. Querido, a palavra de Deus diz para nós, em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A palavra de Deus está dizendo que nós podemos cultuar ao Senhor, podemos levantar a nossa mão, podemos celebrar ao Senhor, podemos adorar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa boca, mas se nós não partirmos para uma ação de compaixão, a nossa fé é morta. Sem dúvida, o sacerdote e o levita provavelmente devem ter sentido pena, mas não fizeram nada. Sentir pena e não fazer nada não é compaixão. A compaixão, para ser verdadeira, deve gerar atos. Eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você volte os seus olhos agora para dentro do seu coração. Olhe os seus vizinhos, olhe a sua rua, olhe o lugar onde você está, olhe a cidade onde você está inserido. Quando você olha o necessitado, quando você olha a pessoa que está transitando na rua, como o seu coração, qual é a primeira palavra que vem ao seu coração? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Julgamos muitas vezes sem conhecer a história. É mais um bêbado na minha rua, é um vadio, é alguém que não merece consideração. Então nós precisamos
olhar para dentro do nosso coração e entender aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. A fé sem obras é vazia. A fé sem obras é morta. Querido, a minha oração nesse primeiro momento é que quando você sair da sua casa, olhe com compaixão. E uma compaixão muito maior do que simplesmente olhar para um lado financeiro. Olhe com compaixão para a salvação. Porque muitas vidas podem estar à sua volta, talvez não precisando de nada, mas não têm a vida eterna, que é o mais precioso daquilo que Deus pode nos dar. Segundo ensinamento que essa parábola do bom samaritano traz ao meu coração e com certeza ao seu coração, é que a nossa compaixão deve ser tão ampla quanto o amor de Deus. Versículo 33. Por se tratar de uma parábola, o texto não fala quem era o samaritano, nem sua ocupação, nem de onde estava vindo, nem para onde estava indo. Ele estava viajando. A Bíblia diz que ele estava passando por ali. Sabemos que ele viu, ou melhor, que ele estava onde estava o necessitado. E quando viu, encheu-se de compaixão. Alguém já disse que a compaixão de Deus em nosso coração abre os nossos olhos para o valor singular de cada pessoa. A compaixão de Deus no nosso coração abre os nossos olhos para o valor singular de cada pessoa. O samaritano não checou ou não se preocupou em checar se aquele homem caído à beira da estrada era um samaritano, era alguém da sua cidade, era alguém do seu próprio sangue. Ele não se preocupou se era um judeu, ele não se preocupou se era um gentio, um estrangeiro. Ele apenas expressou a sua compaixão. Ele se encheu de compaixão e a sua compaixão gerou uma ação. Pergunto para você aí, para meditar, para que Deus fale ao seu coração. A nossa compaixão tem gerado o amplo amor de Deus? Um amplo amor de Deus sem preconceito? Um amplo amor de Deus, a nossa compaixão tem gerado o amplo amor de Deus no nosso coração pelo perdido, por aquele que está vagando, sem rumo, sem direção. A nossa compaixão tem gerado um amplo amor de Deus na vida das pessoas. Há poucos domingos atrás, no nosso curso de integração, nós estávamos falando sobre homossexualismo. Nós falamos sobre esse pecado que tem marcado a nossa geração, em que pessoas têm lutado com unhas e dentes para defender aquilo e ir contra aquilo que a palavra de Deus diz, porque não sou eu que determina o que é pecado, mas é a palavra de Deus. E de repente, dentro daquela lição nós falamos, olha, todo tipo de preconceito é errado. Deus ama o pecador e não o pecado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E foi pelo pecador que Jesus se deu na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, a compaixão em nosso coração deve abrir os nossos olhos para um amor amplo, um amor sem preconceito, um amor sem um direcionamento ou outro, mas um amor geral. Não importa o pecado, não importa como aquela pessoa viveu o seu passado, a compaixão gera o amor amplo. Deus não mediu esforço por você, Deus não mediu esforços por você, Deus não quis saber como estava a sua vida, Deus não quis saber o que você havia feito no seu passado,
Ele apenas amou você. Ele apenas amou você e deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você. Esse amor precisa ser amplo. A maior prova de amor que o mundo já viu, um amor que não mediu esforços, um amor cheio de compaixão. A Bíblia diz para nós: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12 a 14. O que caracteriza aqui nesse texto é que nós éramos inimigos de Deus, mas a sua compaixão por nós nos alcançou. Quando encontramos alguém em meio à dor, à desolação, procure olhar com um olhar de amor. Procure olhar com um olhar de amor. Fique do lado dessa pessoa. Trate as suas feridas. Esteja com ela no tempo de solidão. Chore com ela. Lamente com ela. E se não puder trazer nenhuma palavra de esperança, permaneça em silêncio, mas mostre compaixão e um amor amplo. A parábola do bom samaritano nos ensina que a compaixão deve ser tão ampla quanto o amor de Deus. Terceiro ensinamento que eu quero pegar aqui juntamente com você é que compaixão exige de nós sacrifícios. O verso 34 e o verso 35 vai falar que aquele homem pegou tudo que ele tinha, o óleo, o vinho, as ataduras, colocou à disposição o seu cavalo, pagou do seu bolso a hospedaria. Então, compaixão exige de nós sacrifício. Quando o bom samaritano vê o moribundo caído, ele não fica passivo à cena chocante à sua frente. Ele desce do seu cavalo, ele trata as feridas do pobre homem, ele unta as suas feridas com óleo e vinho, depois enfaixa, coloca em seu cavalo e leva até um lugar apropriado. Ele ainda faz um acordo com o dono da hospedagem. Ele deixa o dinheiro para cobrir as despesas eventuais que aquele homem poderia gerar. Ele parou, ele atrasou a sua viagem, ele usou dos seus remédios próprios, ele usou do seu bem, do seu animal, do seu cavalo, ele usou as suas forças. Quanto esse homem perdeu, você deve estar imaginando aí. Mas a verdade não é o que ele perdeu, é o que ele investiu. Investir na vida de outro sempre vale a pena. Há uma recompensa para aqueles que investem na vida de outro. Ainda mais num tempo de necessidade. A ajuda deve ser prática. E não deve consistir simplesmente em sentir pena da pessoa. Os dois viajantes que passaram anteriormente sentiram pena, como eu já falei, mas não fizeram nada para ajudar. Então podemos aprender que devemos estar atentos e sensíveis aos necessitados e compartilhar aquilo que temos, os recursos que Deus tem colocado na minha mão e na sua mão. É por isso que somos abençoados. Com certeza você já ouviu essa frase: somos abençoados para abençoar outros. A Bíblia declara para nós em Atos 20:35:
é melhor dar do que receber. Querido, é claro que para exercer compaixão, vai exigir de nós algum sacrifício. Temos que sacrificar nosso tempo, temos que sacrificar nosso recurso, mas creio que a recompensa também acontece da parte de Deus de uma forma gloriosa. A parábola do bom samaritano nos ensina também que compaixão exige sacrifício. Talvez seja por isso que muitas vezes fechamos os nossos olhos. Além do temor, além da preocupação, além do tempo, por exigir recursos, nós fechamos os nossos olhos. Temos uma boa muleta para desculpa. Alguém já disse: o sucesso ou o fracasso de um dia qualquer se mede pela qualidade do nosso interesse e nossa compaixão pelos que nos rodeiam. Nós nos definimos pela relação ou pela reação à necessidade do outro. Compaixão exige de nós sacrifícios. Eu quero concluir aqui com você. O nosso modelo maior de compaixão é Jesus. Cristo é o nosso exemplo maior de compaixão. Somos discípulos de Jesus e devemos seguir os seus exemplos. A Bíblia nos mostra que Jesus, em vários momentos do seu ministério, foi tomado de uma compaixão poderosa, foi tomado de compaixão na sua vida. Quando saiu do barco e teve compaixão da multidão que o seguia, e ali a Bíblia diz para nós em Mateus 9,36 que ele curou aquelas pessoas. Mateus capítulo 14, verso 14, teve compaixão da multidão, porque há 3 dias estava com ele, e ele então multiplicou o alimento e deu àquelas pessoas. Jesus teve compaixão de um cego e o curou, Mateus capítulo 18, verso 27. Jesus teve compaixão de um menino possesso e o libertou, Marcos capítulo 8, verso 22. Jesus teve compaixão da minha vida e da sua vida e se deu na cruz por nós. Por isso, meus amados irmãos, a minha oração é que o Senhor toque o seu coração e abra os seus olhos para que você seja tomado de compaixão. Tomado de compaixão por aqueles que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Tomado de compaixão pelo necessitado que está ao seu lado. Tomado de compaixão pelo caído. Tomado de compaixão pelo dependente químico. Tomado de compaixão por alguém que está vivendo nas ruas, tomado de compaixão pelos seus parentes que estão caminhando para o inferno, tomado de compaixão por aquele que está precisando e clamando ao Senhor por um socorro, por uma ajuda. A parábola do bom samaritano mexe com o nosso coração e diz que a fé sem compaixão, a fé sem obras é vazia. A parábola do bom samaritano mexe com o nosso coração e diz que eu e você temos que ter um amor tão amplo como o de Deus. A parábola do bom samaritano não esconde que aquele que exerce compaixão também terá que fazer sacrifícios. Eu quero orar com você e eu quero declarar que você, meu irmão, minha irmã, que está passando por aqui, que está conosco e nos permitindo estar na sua casa, é alguém cheio de compaixão, da compaixão que movia o coração de Jesus, da compaixão que tomou conta do coração de Jesus e continua tomando conta do coração dos seus discípulos.
Queridos, eu não tenho dúvida de que o mundo seria um lugar muito melhor se todos nós permitíssemos que Deus trabalhasse compaixão no nosso coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por cada vida que está nesse culto online. Pai, em nome de Jesus, toca com o Teu Espírito, abrindo o coração, ministrando, Senhor, poderosamente, abrindo os olhos, o entendimento, para que nós possamos, como igreja, como corpo de Cristo, mover em direção àqueles que precisam de nós. Para que nós possamos, como células, como líderes, como povo do Senhor, exercer compaixão na vida daqueles que precisam de nós. Desperta-nos, ó Deus. Senhor, arranca de nós a mesquinharia, arranca de nós, Senhor, a avareza, trata no nosso coração, Senhor, todo o amor aos bens materiais que muitas vezes domina o nosso coração e nos impede, Senhor, de repartir aquilo que temos com quem está precisando. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso coração, abra a nossa mente para seguirmos o exemplo poderoso de Jesus e ter compaixão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos permitir estar aí com você nesse tempo. Quero dizer a você que se você foi tocado por essa palavra, se você foi tocado por algum momento do culto, nos comentários fixados tem um link que direciona você direto para o WhatsApp da igreja. Fale conosco. Como nós temos falado a cada domingo aqui, você não precisa caminhar sozinho. Nós podemos sim estar junto com você em aconselhamento, em oração, fazendo uma visita virtual a você. Fale conosco. Queridos, tenham todos uma boa semana, uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor, e que nós nos possamos nos encontrar a qualquer hora e a qualquer momento, nesse grande mundo chamado internet. Deus abençoe você. Cantava sobre mim, tu tão sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Não tinha
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah! Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para